Gente, pessoas raivosas, elas fazem isso. Elas nem desconfiam. Elas têm esse tipo de comportamento e muitas vezes elas acham que a culpa é de você. Uma coisa que eu vejo é que a pessoa raivosa, ela dificilmente consegue manter ali a alegria por 5 minutos. É muito difícil, gente. E quando eu falo alegria, é alegria no seu estado genuíno. É alegria quando você está fazendo uma caminhada. É alegria quando você está lendo. É alegria quando você agradece de alguma forma pela vida. Isso não significa que a pessoa que tem uma vida assim muito difícil, trabalha aí 10, 12 horas por dia, chega cansada em casa, que ela tem que agradecer, né? Que ela tem que chegar e dizer assim, ó: olha, eu cansei, dei a minha vida dentro de uma empresa, peguei aí ônibus 1h30, cheguei em casa ali, às vezes não tem nem força, né, pra tomar um banho, tá muito cansada essa pessoa, e ela tem que agradecer tudo, porque tem pessoas que estão assim, de repente numa situação assim, mais vulnerável, né? Não é bem isso. Então o que eu quero dizer pra vocês é que esse caso aí reflete bem que a pessoa não precisa estar super feliz com tudo, né? Que existem coisas assim que levam uma pessoa às vezes a ficar mais séria durante o dia, né? A pessoa, ela pode ter um comportamento mais maduro, ela pode ser uma pessoa mais calculista. Não tem nenhum problema a pessoa ser assim, a pessoa ser criada em um colégio que só ensinou a se comportar, só ensinou a pessoa a obedecer ordens, um colégio rígido. Então, é mais ou menos aí nessa vibe que eu falo, né? Que às vezes agradecer você pode fazer quando você simplesmente tirou um dia de folga. Então você agradece por esse dia de folga. Só que eu quero deixar claro é que você agradecer não significa que amanhã você vai ganhar na loteria, tá? Porque tem muita gente que está sendo condicionada a pensar assim: ah, eu vou ali agradecer o dia de hoje porque amanhã eu vou ganhar na loteria. Então tire isso aí da cabeça, né? Se você é uma pessoa que pensava assim, aqui a maturidade do canal, tá? A maturidade que o canal tenta passar pra você, ela diz o seguinte: olha, você pode agradecer, você pode se sentir grato por alguma coisa, mas isso não significa que a gratidão ela carrega uma recompensa, ela carrega ali uma chave, né, no fim do túnel. Não é assim. Só que muita gente tá ganhando dinheiro com isso, né, gente? Muita gente que de repente aí teve uma oportunidade na vida, ou muita gente que precisou fazer pouca coisa para ganhar dinheiro, as pessoas acabam achando que elas conseguem isso porque elas agradeceram. Porque agradeceram desde cedo. E não é assim, gente. A gratidão, ela não está ligada a você
ter bens materiais, tá? Gratidão é uma coisa que você incorpora na sua vida, e ao incorporar a gratidão na sua vida, você começa a ter um estilo de vida diferente. Não existem veganos? Existem veganos. Não existem carnívoros? Existem carnívoros. Não existem pessoas que gostam de uma música específica? Uma música específica aí, gente, pensa aí alguma coisa aí. Não existe gente que se veste como um rapper, um cantor de rap? Existe. Não existe gente que faz academia? Existe. Não existe gente que faz caminhada? Existe. Então a gratidão, ela é um estilo de vida. Eu decidi que eu vou acordar todas as manhãs para agradecer. Não tem problema nenhum. Você tem o direito de fazer isso. Você pode também dizer que todo mundo tem que agradecer? Todo mundo tem que sair agradecendo? Não existe nada na lei que te impeça de fazer isso, né? Que te impeça de chegar e dizer assim, olha, eu vou abrir uma escola onde eu vou ensinar que todo mundo tem que ter algum tipo de gratidão, né? E tá tudo certo, não tem problema. Agora, o problema é você vincular um estilo de vida, um comportamento à aquisição financeira. Aí você acaba com muita coisa, né? Você acaba sendo uma pessoa que mais atrapalha do que ajuda. Porque tem pessoas que às vezes vivem numa residência muito humilde, e para essa pessoa é mais difícil ela ser grata, tá, gente? É mais difícil dela acordar e daqui a pouco tá chovendo dentro da casa dela, ou daqui a pouco ela perdeu coisas importantes na casa por causa de uma chuva, ou então o filho dela tá sofrendo numa escola, sofrendo para aprender, ou tá sofrendo por não conseguir se adaptar, e você querer que essa pessoa agradeça. É mais difícil. Tem pessoas numa situação pior que ela? Tem. Só que a gente não deve olhar nem para as pessoas que estão numa situação pior, nem para as pessoas que estão numa situação maior. Nesse sentido, né, gente? Quando a gente vai olhar, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que pensar assim, olha, existem pessoas que estão aí tendo uma vida melhor ou tendo uma vida pior, mas isso aí não significa que você deva sair agradecendo por tudo, né, gente? Pensando assim, eu vou agradecer porque eu tô numa condição melhor. Não. Você agradece por incorporar isso no seu estilo de vida, por ser um hábito. Você é uma pessoa que foi educada a agradecer, tem problema, agradece. Agora agradeça pelos motivos certos, né? Olha, vou agradecer porque hoje eu passei 2 horas a mais com meu filho, tá? Vou agradecer porque eu vi um vizinho que sempre me ajudou, e esse vizinho estava caminhando, sorridente. Essas são coisas importantes, né, na hora de agradecer. Mas, gente, pessoa raivosa, eu já conheci gente até que era, e ainda é, né, uma pessoa assim que guarda muita raiva, que é uma pessoa que ela tem gratidão, né?
ela incorporou no estilo de vida dela a gratidão, ela agradece todos os dias, mas às vezes ali, quando ela vai conversar com você, às vezes por ela achar, sei lá, que ela é a pessoa mais importante do mundo, ou que você devia agradecer ela por estar vivo, elas têm uns comportamentos assim difíceis, né? São pessoas difíceis de lidar. E ela começa a querer achar uma forma de incomodar você, que pra ela isso é importante. É como se essa pessoa, gente, ela tivesse uma caderneta e ela ficasse assim, fazendo tracinhos nessa cadernetinha cada vez que ela consegue destruir ali um momento importante que ela poderia passar com você. Ela acaba gostando de estragar um momento de qualidade. Isso aí deixa ela feliz. Isso aí deixa essa pessoa preenchida. Você vai dizer, não, mas isso aí é um hábito ruim. A pessoa, ela deveria se questionar sobre isso, né? Gente, mas nem sempre tudo que deveria ser né? Então a pessoa, ela vai contando no caderninho quantas vezes ela consegue tirar você do sério, quantas vezes ela estragou ali algum momento na sua vida que você estava ali se sentindo bem, que você estava vivendo um momento ali importante, né? E isso acaba sendo uma medalha ou um troféu para essa pessoa, né? Porque ela fez tudo na vida, só que de repente ela não teve o reconhecimento que ela queria ter. E ela pensa que é por causa de pessoas como você, né? Que você não agradeceu por estar vivo para essa pessoa. Isso aí já é um motivo para ela criar conflito, né? Isso acontece bastante, gente. E muitas vezes vocês vão me ver assim, falando desse tema e batendo aí nessa tecla, né? Que isso aí acontece bastante. E você pode aí de repente achar aí uma causa psicológica. Você pode vasculhar, né? Procurar aí um arquivo. Pode procurar aí alguma coisa. Pode ir numa biblioteca. Você pode até achar a razão disso. Você descobre ali que tem uma parte do cérebro que ela tem algum defeito ali numa pessoa, e essa pessoa acaba se tornando ali uma pessoa mais fria, uma pessoa que não se importa. Você pode fazer isso, não tem problema. E eu poderia dizer pra vocês qual é a parte, mas hoje eu não vou falar disso aí, tá? Não quero focar nisso aí. Poderia chegar pra vocês e dizer assim, ó, é isso, é aquilo. E aí talvez esse vídeo ele ficaria reduzido a isso, né? A uma parte biológica da pessoa. E eu esqueceria qualquer coisa. Eu esqueceria qualquer outra coisa. Emoções, sentimentos. Eu amassaria tudo isso, jogaria numa lixeira. E a gente ficaria falando do ser humano de uma maneira biológica. E você pode falar do ser humano de uma maneira biológica? Pode. Mas a questão aqui é ultrapassar isso aí.
A questão é nós irmos mais fundo nessa discussão. Isso aí não significa que a pessoa que tenha um problema ali no cérebro, tá? E ela comete algum ato de violência, alguma coisa desse tipo, que a ciência não tenha relevância, tá, gente? Eu não tô dizendo isso. Eu só estou dizendo que eu não vou entrar de maneira profunda nessa questão. Existem aí psicopatas, sociopatas, e seja lá o que. Existem. E eles podem agir justamente por ter essa falha, né? Justamente por não conseguir aí discernir muitas vezes o certo e o errado, como outras pessoas conseguiriam fazer. Isso aí é entendível, tá? É uma coisa assim muito fácil de entender. Você, se for pesquisar aí sobre o tema, não vai encontrar grandes dificuldades, tá? Se você efetuar a leitura aí 2, 3 vezes do assunto, você não vai encontrar nenhum problema, né? E esse comportamento, gente, ele acontece muito, tá? E por acontecer muito, as pessoas acham que isso aí é inerente ao ser humano, né? Que o ser humano, de repente, ele foi criado para isso. Ele foi criado para ser conflituoso. Nós vemos aí guerras, nós vemos muitas coisas que levam a pensar se o ser humano aí ele foi criado para isso. E eu acredito que não. Acredito que mesmo aí com a quantidade que a gente tem de guerra, dessas coisas, que o ser humano ele não foi criado com essa finalidade, né? De ser aí bélico, de querer aí confrontar as pessoas, de querer criar aí problemas e coisas desse tipo, né, gente? Eu não acredito nisso. Não acredito que ele foi criado para essa finalidade, né? Eu acredito que nós temos aí uma educação horrível. O sistema educacional ele é falido. As crianças deveriam passar menos tempo na escola. Deveriam passar aí no máximo 2 horas na escola. Ter contato aí com conhecimento especializado. Ter contato aí com aprendizado de música. Vai aprender um instrumento. Vai aprender a tocar um instrumento. Vai aprender a prática de um esporte, né? Vai conhecer as regras, vai se desenvolver dentro de um esporte. Ah, mas a pessoa que tem um problema físico, de repente essa pessoa vira uma jogadora de xadrez. Pode acontecer, né, gente? As pessoas deveriam aprender aí mais sobre psicologia. Seria interessante.
e ter muito contato com a leitura durante a formação. Pelo fato aí da escola ela ser tão desgastante, ela deixar os alunos dentro dela durante muito tempo, ela acaba desgastando o aluno, né? O aluno ele vai ficando cansado, ele começa a criar aí uma aversão, né, pela escola. Ele começa a não querer frequentar, porque muitas vezes ele olha para a realidade e olha para o mundo escolar, e nesse processo o que acontece? Ele vê que existe uma dualidade ou uma coisa maior do que uma simples dualidade. Ele percebe que se ele tirar uma nota legal, o que pode acontecer? Ele até vai passar de ano, né? Que as pessoas falam que a escola serve para passar de ano, mas não é não. Se você tiver uma boa saúde, você ultrapassa o ano, né? Você vai comemorar ali o ano novo, não tem problema. A escola deveria ser um palco onde as pessoas elas se desenvolvem, né? Elas se desenvolvem muito por causa da leitura que elas deveriam fazer em casa, né? Que elas deveriam ter contato com esse tipo de leitura em casa. Então, as 2 horas que essa pessoa precisaria estar aí dentro de uma escola, essas 2 horas que eu falo a mais, né? Porque ela passaria aí 2 horas na escola, 3 vezes na semana, e ela passaria outras 2 horas 3 vezes na semana em casa, lendo, fazendo trabalho e coisas desse tipo, né, gente? Ela poderia ficar ali dentro de casa, efetuando ali uma leitura. Ela poderia ficar em casa descansando. Então, ao invés dela acordar ali às 8 da manhã para se arrumar, para ir para a escola, para chegar na escola aí às 10, que o horário ideal seria às 10 horas, né? Então a pessoa ficaria na escola das 10 horas ao meio-dia, por exemplo. E nos dias que ela não estaria na escola, por exemplo, uma segunda ou numa quarta-feira, que ela pegaria esses dias e faria ali a leitura ali durante 1 hora em cada um desses dias de um livro importante, né?
de alguma obra clássica, né, gente? Só que infelizmente não é assim, né, gente? Infelizmente o que acontece é uma coisa assim bem diferente, né? É a pessoa ficando 3, às vezes 4 horas aí numa escola, e ela vai achando que o conhecimento não é importante, né? Quando na verdade é. Então, gente, a única coisa que dá pra fazer é você começar a educar aí o máximo possível de pessoas, levar pra elas assim conhecimento especializado, fazer elas 4 vezes, 5 vezes na semana ter contato aí com um livro. 2 vezes ela vai ler aí uma meia hora nessa semana, e 3 vezes ela vai ficar com a tarefa de durante 1 hora ela ler um livro, gente. E quando você descobre isso, você percebe como a educação ela tá atrasada, né? E esse atraso acaba se refletindo no comportamento, né, da pessoa. Porque hoje, né, se nós formos olhar assim, tem muitas tentativas, né, através aí da meditação, através do autoconhecimento, da pessoa ela conseguir superar aí um estado de materialismo, né? Da pessoa ela conseguir ir um pouquinho mais além aí nessa discussão, e um pouquinho mais distante, de repente, que uma pessoa já foi. De repente uma pessoa da família, ela foi ali até um certo percurso, né? E você tem que tentar ultrapassar essa pessoa. Não necessariamente você vai ter que se tornar uma pessoa mais sábia, ou você vai ter que se tornar a pessoa que resolve todos os problemas de todas as pessoas da família, não. Mas você pode se tornar a pessoa que tem mais conhecimento na família. Isso você pode fazer. Então são coisas assim que são possíveis, né? Mesmo com toda essa grande bagunça, né, que nós temos aí no sistema educacional, né, gente? E aí o que a gente tem como adversário nisso aí? Aí é muito fácil.
é a raiva. A pessoa ela fica com raiva e ela muitas vezes faz de tudo para não transparecer isso aí, né, para alguma outra pessoa. Ela cria um jeito de fazer as coisas que é muito simples. Ela começa a te ofender sorrindo. Ela tá com vontade de te dar um soco. Ela tá com vontade de ir às vias de fato. Ela tá com vontade de gritar. Tá com vontade de dar soco no teu peito. Tá com vontade ali de te causar problemas no trabalho, causar problemas familiares pra você. E nesse processo você se rala, né, gente? Você acaba dentro do seu ato aí de ser sincero, de fazer as coisas com o coração, colocar aí amor no que você faz, né? Colocar vida. Então nesse processo você se rala. Você se rala bastante. Então a tentativa, gente, é fazer você não se perder. Você pode aí de repente perder a esperança? Pode. Vai ter dias aí que não vai ser possível, né? Você ficar alegre, você ficar feliz da vida, você ficar imune aí às coisas que te acontecem. Você fechar os olhos para tudo. Não vai ser possível, né, gente? Felizmente. Vai ter dias aí que você vai querer ir no terapeuta, você vai querer fazer uma massagem, você vai querer ter relações. Algumas pessoas vão querer ter relações com pessoas que elas consideram importantes para ter um relacionamento, como elas vão ter relações casuais, né, gente? Então uma hora talvez você acabe experimentando, né, as duas coisas. Não importa aí quantos anos você tenha, qual é a sua idade, você vai acabar experimentando essas coisas. Porque você tentou aí fazer tudo certo e parece que as pessoas elas continuam não se desenvolvendo como você gostaria que elas se desenvolvessem, né? Elas acabam se desviando do caminho que você pensou para elas. Elas acabam ficando viciadas em pornografia, elas acabam ficando viciadas em festa, elas acabam achando que tem que conviver com a pessoa que é bonitinha do momento, que essas pessoas elas precisam se rodear aí das pessoas que têm a beleza mais importante segundo o que a sociedade defende. Então essas pessoas elas saem do caminho, né? E tudo é feito para essas pessoas saírem do caminho.
A educação, a televisão. Tudo isso programa as pessoas para ter um determinado comportamento, né? Para elas pensarem que o artista do momento ele é o mais importante e que a gente tem que correr atrás dele, né? Que se a gente não tirar foto com ele, se a gente não for no show dele, que nós não somos nada. E esse talvez seja o grande motivo para as pessoas ficarem raivosas, né? Para as pessoas assim, elas brigarem com você. Você que não fez nada para elas, você que foi numa outra direção, né? Você optou aí por fazer as coisas da maneira correta. E essas pessoas, elas descontam todos os problemas em você. Você se torna o terapeuta dessas pessoas. Você se torna o terapeuta da raiva delas. Porque elas jogam a raiva delas em você. E você tem que dizer que tá tudo bem. E a única maneira de você lidar com isso é se afastando, né? Se afastando dessas pessoas. Só que para se afastar, você precisa primeiro identificar, né? Você precisa ver, olha, esse cara aqui, ele gosta do dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, né, gente? Mas ele é um escravo do dinheiro. Onde tem dinheiro, ele vai lá e se atira, né? Ele faz amizades com donos de empresa. Ele quer ir nas festas onde tem as tais boazudas. Ele quer dançar com as boazudas. E você tem que aceitar isso numa boa, né? Pra depois essa pessoa vir e descontar tudo em você. Pra você ser o terapeuta aí da pessoa durante anos ou durante meses. E essa pessoa chegar e mijar em cima de você, né? E cagar em cima de você, sei lá o que for. A pessoa colocar aí todas as emoções fortes dela em cima de você. Querendo que no final disso tudo você agradeça por conhecer a história dela, né? E não é assim, gente. Não funciona dessa maneira. Então, é isso, gente. Você deve, se existir alguma coisa, a Deus, né? Se Deus ele realmente existir, você deve alguma coisa a Deus, tá? Se seus pais eles lutaram por você
brigaram por você, você deve alguma coisa aos seus pais. Se seus amigos te deram algum apoio emocional, se seus amigos te deram algum suporte financeiro, se seus amigos eles sempre te trataram bem, você talvez deva alguma coisa aos seus amigos. O que não pode acontecer é você viver pela metade, ouvindo coisas que não são pra você e lidando toda hora com problemas de uma pessoa que ela não está preocupada em encontrar uma cura, em encontrar aí uma solução para essa raiva dela. Você não foi criado para isso. Você pode ouvir essa pessoa por um tempo, você pode dar conselhos, você pode ajudar. Isso aí faz parte do jogo. Você é amigo ali e tal. Só que você não vai conseguir fazer milagres, né? Só isso que eu tenho pra te dizer. Milagres você não vai conseguir fazer. Se essa pessoa não muda, se essa pessoa ela continua aí a querer te incomodar e querer encher teu saco e querer diminuir a tua potência de vida porque ela tem medo de ser ultrapassada por você ou porque a autoestima dela é ruim, ela não tem uma autoestima boa, então ela precisa toda hora fazer alguma coisa para incomodar você. Então, o que resta é se afastar, né, gente? Pessoa que é preocupada com os seus problemas ou com as metas dela, com os objetivos dela, né? Ela não vai incomodar você. Pode existir pessoas aí que procuram seguir seus objetivos, suas metas e que incomodam? Sim, pode acontecer muito. Mas a pessoa que ela é verdadeiramente centrada em se desenvolver e encontrar aí mais conhecimento, em ler coisas importantes, dificilmente ela vai ficar na sua volta falando, incomodando, tentando causar intrigas, tentando causar problemas para você. Dificilmente isso vai acontecer, tá? E eu torço para que você supere isso, né? Supere tudo isso. E se torne, né, gente, a melhor versão que você pode ser dentro do conhecimento. Esse negócio aí de melhor versão, de que você tem que fazer academia, de que você tem que fazer caminhada, de que você tem que comer sucrilhos, de que você tem que comer um prato de frutas, de que você tem que tomar açaí. Isso aí não é a melhor versão não, gente. Isso aí é a pessoa que cuida da saúde, ponto final. Agora, no conhecimento, sim. No conhecimento existe a melhor versão. Mas a melhor versão de você mesmo. Uma melhor versão onde você pode aprender, através de leituras, a ser uma pessoa melhor. Se o curso estiver na descrição, vocês podem se inscrever no curso que eu tenho aí de orientação à leitura. Se ele não estiver mais na descrição, é que eu já bati as metas aí de vendas, tá? Para esse vídeo aqui. Desejo aí que vocês tenham aí muitos momentos de felicidade e que o conhecimento ele comece a fazer parte da sua vida de uma maneira mais intensa.